Vamos lá, irmãos. Esther, capítulo 4. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. A partir do versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha Esther ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido para pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Dá até um engasgo para você voltar a começar a pensar no texto aqui. Procurarei o rei, se eu tiver de morrer, morrerei. Irmãos, na manhã de hoje, essa mensagem de Esther, ela tem muito do que falar aos nossos corações. E muitos de nós nos enganamos porque a gente acha que aqui está falando simplesmente de uma realidade de Esther. Eu nem tinha conversado nada com o Ronaldo, mas ele já introduziu a pregação para a gente aqui. O problema é que em tempos difíceis, de decisões ainda mais difíceis, em que o povo de Deus precisa se colocar perante o Senhor de joelhos
e pedir e clamar a este Deus que tenha misericórdia do seu povo, é como se muitas vezes eu e você agíssemos como se fôssemos do nosso povo como nação e não como povo de Deus. É como se Esther tivesse, até certo momento, até que Mordecai desse um sinal de alerta para ela e precisasse lembrá-la do seguinte: você é judia ou você sucumbiu às iguarias do rei e rainha você sendo? Em tempos difíceis, irmãos, as decisões são difíceis. Estamos passíveis a tomar as decisões chorando, mas ainda assim as decisões precisarão ser tomadas. Inevitavelmente. O problema é que normalmente eu e você como igreja, a gente acha que é possível equilibrar os pratos que estão rodando à nossa frente como se fôssemos, um ator circense, através de mandingas ou até mesmo de crendices. Será que eu e você precisamos de mais alguma coisa que não estar de joelhos perante Deus? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis, e no livro A Sociedade do Anel, Tolkien diz o seguinte: assim como todos que testemunham tempos sombrios como este, mas não cabe a ele decidir, o que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Se você quer essa mesma frase numa linguagem bíblica, o cronista, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, vai nos dizer o seguinte: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel deveria fazer. Se a gente pudesse resumir o capítulo 4 do livro de Esther numa única frase, eu não diria que, na verdade, eu diria que não existe versículo mais apropriado do que 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. O cronista está apontando uma das 12 tribos e dizendo o seguinte: se existe algo que a tribo de Issacar sabe fazer, é discernir o tempo para saber o que se deve ser feito. Isso é uma das coisas, irmãos, que eu e você, nos tempos de hoje, mais temos medo de fazer. Se nós tivéssemos acesso ao Urim e Tumim, até mesmo para escolher uma roupa, nós faríamos uso dele. É como se a gente dependesse de Deus e isso se virasse uma crendice na nossa vida e a gente precisasse jogar dados, por exemplo, e aí vou de preto ou branco para a igreja? E como se Deus não nos desse determinada liberdade para fazer esse tipo de coisa. Deixa eu lembrar a você o seguinte. No capítulo anterior, o que estava acontecendo? Pense o seguinte: Esther estava sendo levada pelos tempos dos persas. Mas no capítulo anterior, Mordecai decide mudar de atitude e começa a se arriscar por quem ele é de fato. O que está acontecendo aqui no capítulo 4 é justamente o seguinte: quando as crises se fazem presentes, a gente precisa decidir o que fazer, mesmo que o nosso coração esteja abalado. O povo de Deus aqui no capítulo 4, irmãos, estava enfrentando uma baita crise. E quase ninguém estava em posição de agir. E eu dou graças a Deus de estar pregando esse sermão no dia de hoje. Sabe por quê? Porque se nós estivéssemos no outro governo, você ia dizer o seguinte: estão querendo falar da esposa do presidente. Eu não sei nem se utilizaram desse texto para isso. Mas essa era a posição de Esther. Ela era a rainha. E o que Mordecai está chegando e fazendo e falando para ela é o seguinte: eu não sei o que você vai fazer, mas se você não fizer, Deus levantará outra pessoa. Em primeiro lugar, irmãos,
Esther inicia o capítulo 4 de maneira duvidosa, porque ela própria está em dúvida. É como se ela estivesse se perguntando: e se eu não souber fazer? E se eu não souber como agir? E conforme o texto vai caminhando, entre esse diálogo entre Mordecai e Esther, esse desdobramento do que está acontecendo aqui, a gente vai começando a perceber que ela começa a discernir e a decidir. Mas aqui ainda não. Por quê? Pense o seguinte: quando nós estamos passando por um momento de tensão, a ansiedade, ela é uma velha conhecida de todos nós. Eu estou falando de momento difícil, irmão. Não estou falando de você estar pensando, tipo assim, vou para a igreja ou não, estou com preguiça. Estou falando disso não. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai tinha acabado de falecer, aí chega o rapaz da funerária. Você já caiu no golpe do caixão? Se não caiu, não cai não, viu, meu irmão? Ele vai chegar com valores de R$1.000 a 50 mil. Você decide. Aí eu perguntei ao rapaz da funerária: você tem pedaço de pau e prego? E ele pensou que eu estava doido, né? Tipo assim, tu acabou de perder teu pai, tu está perguntando de pedaço de pau e prego? O que ele não tinha entendido era justamente o discernimento do tempo. Pouco me preocupa como eu e você será sepultado. Apesar de eu e você sermos templos do Espírito, a grande questão é a seguinte: você quer ir para o caixão, num caixão de ouro, ou você quer ir para o céu, meu irmão? Porque para baixo da terra, no caixão de ouro, qualquer um pode ir. Agora, a grande pergunta é: quem vai estar perante os 24 anciãos e perante o próprio Deus quando a gente se depara com a profecia de Apocalipse? É sobre esse tipo de coisa que a nossa mente às vezes desliga e a gente se esquece do que está acontecendo. Eu não estou sendo insensato e insensível, irmãos. Porque por mais que quando o tempo aperta e o medo possivelmente pode nos paralisar, talvez a demora da nossa reação possa piorar as coisas. É como se a igreja ela tivesse acordado novamente depois do período pandêmico. Precisou a gente ser proibido de vir para a igreja para a gente se dar conta do que estava acontecendo. Mas o que muitas vezes eu e você a gente se esquece é que a gente abriu mão de muita coisa há muito tempo. Não, mas porque a justiça? Só a justiça? A gente entregou tudo, irmãos, de mão beijada para os ímpios. Não foi só a justiça, não. É o Congresso, é a justiça, é a educação, é tudo. Absolutamente tudo estão nas mãos deles. E o que é que eu e você tem feito? Ir para a rua não vai resolver. Porque politicamente, por mais que possam ceder à pressão, normalmente as decisões mais importantes do nosso país, eles jogam algo não muito relevante na mídia e por baixo dos panos resolvem coisas importantes. Ou você ainda não se atentou para isso? Jogam fumaça, a gente fica temporariamente cego e de repente acontece uma catástrofe. Quando eu e você, a gente se dá conta de que nós estamos vivendo debaixo de uma contagem regressiva, é que a gente se desespera. O problema, irmãos, que muitas vezes eu e você se esquece, porque Deus é muito bom com a gente e a gente tem bonança atrás de bonança. E muitas vezes a gente se esquece do que é realmente perseguição, que a gente não se deu conta de que a contagem regressiva é quando eu e você nascemos, até que Cristo volte.
é choro, é tristeza, é confusão o tempo inteiro. Sendo que Deus não deixa que isso aconteça o tempo inteiro para o seu povo. Então Ele permite que pelo menos oscile tempos de bonança e tempos de caos. E é justamente quando Esther percebe, se dá conta de que ela deveria agir. A partir do versículo 5. A parte central do texto é do versículo 5 ao 14. É quando Esther entende que ela deveria agir. Mordecai abre os olhos dela, sendo um instrumento de Deus. Um comentarista do texto vai nos dizer o seguinte: a soberania de Deus, ela governa e dirige todas as coisas, inclusive as nossas livres ações e decisões. E ainda assim, Esther 4 nos ensina que as nossas responsabilidades não podem ser negadas apelando para a soberania de Deus. Deus não está nos isentando daquilo que é responsabilidade nossa. Então, muitas vezes, a gente deixa de agir porque simplesmente aí você pensa o seguinte: nós somos pequenos demais para fazer alguma diferença. Esse é um pensamento errado. E a gente deveria se dar conta de que isso não é verdade. Porque pense o seguinte: nós somos sempre do tamanho que Deus nos fez para sermos. Uns serão mais proeminentes, irmãos, outros menos. Mas não para dizer assim, eu sou mais importante do que você. A grande questão é, Deus lhe dando visibilidade e proeminência, você vai se permitir ser usado por esse Deus ou você vai ficar de braços atados? É isso que Mordecai está perguntando a Esther. Deus lhe colocou como rainha da Pérsia. Você vai fazer o quê? Porque se você não fizer, ele vai levantar outra pessoa. O povo de Deus não vai sucumbir, Esther, porque você não vai fazer nada. E a questão não é essa. Pense o seguinte: Esther estava tão isolada da comunidade do pacto que ela era a única judia em todo o império que não sabia o que se passava com o povo. E Mordecai chega para lá para abrir os olhos dela. E ela então vai dizer o seguinte para ele, e que vai deixá-lo surpreso: já tem 30 dias que eu não vejo o rei. Aí você pode ter se perguntado, né? Como assim? Faz 30 dias que o marido não vê a sua esposa. Deixa eu lembrar uma coisa importante a você, irmãos. Normalmente, reis, eles possuem os seus haréns particulares. Então não é que ele esqueceu da rainha, não. É porque ele tem várias mulheres. Mas nessa posição aqui, Esther vai ter que possivelmente provocar um encontro. E ela vai ter que perguntar: posso estar diante da presença do rei? O que é que Esther está indicando aqui para Mordecai? De que ela não estava com grandes esperanças de ser poupada caso ela se aventurasse a cruzar uma linha que ela não poderia. E como bem o texto indica, se ela cruzasse, ela seria morta. Mas Ataque leva essa mensagem a Mordecai. E Mordecai vai responder essa mensagem com palavras duras. É como se ele dissesse em palavras simples, irmãos, o seguinte: Esther, não ache que por você ser rainha, você será poupada. Você está no mesmo barco de que todo o povo de Deus. E lembre do seguinte: se você se recusar a fazer, talvez você esteja perdendo uma grande oportunidade. É como se a gente se esquecesse, irmãos, de que o Senhor, Ele tem recursos ilimitados. É como se nós nos esquecêssemos de que não faltam possibilidades para o agir de Deus e para que os seus propósitos permaneçam.
Sabe quando alguém se levanta e diz assim, nós seremos destruídos? Não que não possamos, certo? Das duas, uma. Ou você se deixa levar como massa de manobra, muitas vezes, ou você cruza os braços. Mas você nunca para pensar no que pode ser feito, mas pensando a partir daquilo que Deus nos dá como inteligência também. Então pense o seguinte, ao estar numa posição ímpar, ela era a única judia das 127 províncias da Etiópia até a Índia. Não era um reino pequeno, irmãos. Era um reino muito grande. Mas Deus ainda assim não dependia de Esther. Mas o que é que poderia ser feito? Ele colocou Esther lá. E o que faz mais sentido é que ele se utilize de sua serva. Mas ele põe a decisão nas mãos da sua serva. Ele não manda um anjo para Esther e diz assim, faça isso. Ele manda um recado. Sabe aquele conselho de que na multidão de conselhos há sabedoria? Foi na multidão, irmãos, de um conselho. Um homem se levantou e foi até ela. Não foi uma multidão de conselhos, não. É como se muitas vezes a gente pedisse a Deus um tempinho que não existe. Sabe quando a gente para assim, Senhor, eu preciso orar. Eu preciso de um tempo. E a gente percebe que, diante da situação, não se tem tanto tempo. E o tempo que Esther pede a Mordecai são 3 dias. Vamos orar durante 3 dias e eu vou agir. Pense o seguinte, ela não poderia mais viver sem essa decisão. E ela não poderia estar mais vivendo como uma filha somente do mundo. Não há a possibilidade, irmãos, de nós sermos um cristão secreto e um pagão público. Nós não acreditamos nesse tipo de pensamento. Ou você é um cristão aqui no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ou você não é um cristão. Será que você é um impostor? Não sei se você lembra do reverendo Elias Medeiros. O reverendo Elias, ele se utiliza de uma expressão que diz que nós não devemos negligenciar a nossa geografia. Você acha muito ruim morar em Olinda? Você não está aqui à toa, irmão. Deus colocou você aqui. Talvez você até queira morar lá em São Paulo, mas você está em Olinda. Meu coração mesmo vive uma crise. Senhor, como é difícil morar em cidade grande. Por conta de toda a confusão que é gerada ao estar numa cidade grande. E ao mesmo tempo eu penso, como é bom morar numa cidade grande. A gente tem tudo à mão, muito fácil, muito rápido. Tem coisas que não param. E vez por outro o Espírito me lembra, você não é daqui. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Amanhã nós não sabemos onde nós estaremos. Mas a grande pergunta é a seguinte, o que é que você tem feito estando onde você está, morando onde você mora, trabalhando onde você trabalha, estudando onde você estuda? Você tem sido um agente secreto do reino? Ou as pessoas sabem que você é um agente do reino? Deus, em sua soberania, irmãos, colocou cada um de nós em uma situação ímpar. A família em que nós nascemos, a escola em que a gente estuda, o condomínio em que a gente vive, cada um desses elementos está no plano do Senhor. Não ignore isso. Há situações em que podemos ser particularmente úteis dentro do nosso posicionamento.
As pessoas que você convive não são as pessoas que eu convivo. Há coisas que eu poderei fazer que você não poderá fazer e vice-versa. Quem são as pessoas que você atinge? Quem são as pessoas que você convive? Quem é que está ditando a sua cultura? A sua cultura é uma cultura do reino? Ou você fecha o olho e aceita tudo que culturalmente a nossa região tem promovido? Você tem se deixado levar ou você tem feito a diferença onde você está? São perguntas importantes para a gente, irmãos. Mordecai está dizendo a Esther que se ela se arriscar a perder o palácio, talvez ela perca tudo. E aí Tim Keller, comentando sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: se ela não se arriscar a perder o palácio, aí sim ela perderá tudo. Porque o palácio não é nada em relação à nossa vida. É como se muitas vezes a gente estivesse fazendo questão por coisas que não são nada para a gente, mas a gente abraça como se aquilo fosse tudo. Ela hesita em fazer aquilo que Deus estrategicamente a colocou para fazer. E é claro, irmãos, o que a gente está se deparando aqui é sobre uma realidade de uma decisão que não é fácil. Tomada de decisões é um tema bem complicado e muito misterioso para o povo de Deus. A gente tem dificuldade, às vezes, de escolher se vai comprar uma calça azul clara ou azul escura. E muitas vezes os jovens chegam nos perguntando: e aí, pastor, eu devo casar ou não? Depende. Deus chamou você para ser um eunuco? Você vai forçar o casamento simplesmente porque todos os seus amigos casaram? Ou você entendeu aquilo que Paulo falou, que você não deveria viver em brasa viva, e você deve casar não somente para resolver isso, mas também entendendo as outras responsabilidades. E a grande pergunta que Mordecai faz a Esther talvez tenha sido a seguinte: agindo Esther, quem impedirá? Porque não é uma ação de Esther, irmãos. É uma ação do próprio Deus usando a sua serva. Cristãos muitas vezes sofrem com um processo de decisão. E essa angústia é fruto de um entendimento errado acerca de como Deus nos dirige. É como se Deus tivesse algo que Ele deseja nos dizer, mas Ele misteriosamente não diz. Apenas, no máximo, nos dá pistas e impressões. É como se Deus, às vezes, ou normalmente, gostasse de brincar de esconde-esconde com a gente. Será que Deus realmente faz isso, irmãos? Não sei se você já leu, mas o reverendo Heber Júnior tem um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Inclusive, ele vai estar aqui amanhã relançando o livro, que estava esgotado, enfim. Depois a gente dá o aviso direito. Ele diz o seguinte, irmãos, nesse livro: é como se muitos de nós, muitas vezes, esperássemos um trailer antecipadamente do filme da nossa vida. Uma amostra suficiente para nos tranquilizar de que Deus realmente está guiando a nossa decisão. E a gente se pergunta, será que eu devo casar realmente com essa pessoa? Aí você pergunta ao senhor, ao pastor, ao presbítero, ao seu pai, pergunta aos pais, às vezes, da menina: vocês acham que a gente realmente deve casar? Não que você não possa e não deva perguntar, irmãos, mas tem gente que pergunta demais. Deus não vai abrir o céu e vai dizer sim para você, não. Ele está querendo que você realmente decida. Infelizmente, uma visão estranha sobre descobrir a vontade de Deus tem causado um grande prejuízo à Igreja do Senhor. E sem contar em muita ansiedade. Quando eu e você hesitamos em tomar decisões,
em nosso tempo tem a ver justamente com essa liberdade e a quantidade de opções que nós temos. E liberdade de opção não significa que ainda assim eu e você não tenha que decidir. Sabe quando você conversa com uma criança nos tempos de hoje e diz assim: meu irmão, você não podia entrar no YouTube para ver Dragon Ball, não. Você tinha que esperar o horáriozinho na televisão. E se você não tivesse em casa, você ia perder o episódio. E se seu pai não tivesse um aparelho que pudesse gravar, acabou. Sabe Deus lá quando você vai poder ver novamente esse episódio. E eu não vou dizer nem o que eu gostava de assistir para não chocar você, viu? Depois você pode me perguntar. É como se a gente tivesse com medo de perder inúmeras coisas. É como se nós quiséssemos que Deus decida até mesmo as coisas que são pequenas. James Perry vai dizer o seguinte: a gente acha que Deus tem um plano excelente para as nossas vidas, bem como algumas versões inferiores do plano, caso a gente não consiga descobrir o plano principal. Mas o plano principal já é certo, irmãos. A gente está aguardando a vinda do Senhor. Se você colocou o plano principal no meio do caminho, já deu errado. Eu e você deveríamos estar vivendo para a glória de Deus e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Não existe outro plano. É até difícil para mim, muitas vezes, conseguir entender e conceber como é que um não cristão consegue pôr um plano na sua vida. É tipo assim, não, qual é o teu objetivo de vida? Não é ser milionário, né? É a conversa que a gente mais ouve nos dias de hoje, né? Com quantos anos você ganhou o primeiro milhão? Pouco me importa com quantos anos ganhou, deixou de ganhar teu primeiro milhão. Essa é mais uma falácia, viu? Mas enfim, depois a gente volta a tocar nesse assunto. Pense o seguinte: buscar a ajuda das pessoas mais sábias é um dos melhores métodos de Deus. E esse é justamente o método que ele colocou na igreja para que as coisas funcionem e se ajudem. Não é à toa que a nossa igreja entende que na multidão do conselho da igreja, ou seja, é um homem decidindo, às vezes o conselho não está seguro, diz assim, chama a junta diaconal para a gente conversar sobre isso aqui. Às vezes acontece o inverso também, viu, irmãos? A junta diaconal não fechou sobre o assunto. Sobe o assunto para o conselho. Isso chama-se multidão de conselho, irmãos. As pessoas ainda não conseguiram decidir, mas precisa se decidir. A decisão precisa ser tomada. Está com dúvida? Pede ajuda. Mas a ajuda não vai decidir por você. Isso faz parte do processo de amadurecimento e você precisa decidir. Às vezes os jovens chegam para a gente perguntando assim, e aí, termina o noivado ou caso? Eu mostro os dois caminhos, mas a decisão não é minha. Porque Deus espera que você decida. Eu não vou decidir por você. Normalmente você quer uma muletinha, né? Eu adoro essa expressão. Sempre tem um crente querendo uma muletinha. Mas a decisão é sua, meu irmão. Deus não está nos dando muletinha para isso. E uma das razões, pasme e não fique chateado comigo. Uma das razões por que ficamos travados e não tomamos decisões é porque nós somos covardes. A realidade é essa. A gente tem medo. A gente quer que Deus assegure cada passo e você quer que Ele mostre que vai dar certo. Mas muitas das nossas decisões não darão certo. E Esté não fica tentando descobrir se Deus quer que ela intervenha ou não. Ela sabe que é arriscado, ela sabe que é perigoso estar diante de Assuero sem ser convidada, mas ela não fica esperando um sinal dos céus a fim de ver se a coisa vai dar certo ou não. E ela delimita um tempo. Mordecai, 3 dias. 3 dias e eu me encontrarei com o rei. Ela não passou semanas tentando decidir se Deus iria dar
graça a eles ou não. Nosso irmão Kevin DeYoung, ele diz o seguinte: Esther foi mais corajosa do que a maioria dos homens que conheço, incluindo a mim mesmo. A grande pergunta é: quem teria essa coragem? Concluindo, irmãos, pense no seguinte: se nós realmente tivermos a confiança e a esperança de que Deus está planejando, cuidando e traçando e trilhando as nossas vidas, nós teremos tranquilidade para continuar vivendo. A vida, ela nos convida à ação. E Deus, ele vai nos dar a tranquilidade da decisão, independente do caos que esteja instalado. A gente não pode se entregar, por exemplo, à apatia, aguardando talvez um possível extermínio do nosso povo. A grande questão não é a gente cruzar os braços. A grande questão é como a gente pode tomar a melhor decisão, mas ainda assim decidir. Quando eu e você buscamos a vontade de Deus, nós ainda somos responsáveis por nossas escolhas. Após eu e você meditar na palavra, orar, pedir conselho a pessoas maduras, a gente pode avançar com confiança. E frequentemente a gente terá de agir da seguinte maneira: sem estarmos 100% seguros, tentando fazer a melhor escolha possível, seguindo os princípios da sabedoria bíblica. E em muitos casos, a plena convicção de ter feito a melhor escolha só vai vir depois da resolução. É tipo assim: deu tudo certo, graças a Deus, essa foi a melhor escolha. Talvez tenha até outros caminhos, mas ainda assim a coisa deu certo. Esther decide agir e manda dizer a Mordecai que convoque os judeus a orarem e jejuarem. Se ela perecer, tudo bem, ela pereceu. Ela se mostra diante de Mordecai e de todo o povo que ela era uma mulher corajosa e que ela iria enfrentar a situação, mesmo a morte estando à espreita. Mas o que muitas vezes, irmãos, eu e você, a gente se esquece é o seguinte: o verdadeiro mediador entre Deus e o homem, na plenitude do tempo, tomou carne e apareceu neste mundo. Longe de se manter confortavelmente isolado em sua comunidade, como Esther estava, Jesus, ele se identificou conosco de maneira plena. Ele tomou forma de servo, ele viveu como um de nós neste mundo caído e ele foi adoecido pelo pecado. Eu não estou dizendo que ele pecou. Estou dizendo que ele foi tomado pelos nossos pecados. Após ter cumprido sua vida de perfeita obediência, ele compareceu perante o Pai, sabendo que não estaria apenas arriscando a sua vida, mas entregando-a. E o que é que eu e você podemos concluir? Irmãos, Esther foi ao palácio sem saber se iria viver ou perecer. Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, plenamente certo de que pereceria. Ele não tinha dúvida disso. Esse era o plano acordado antes da fundação do mundo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nosso rei, corajosamente, seguiu em frente. A grande pergunta é: o que é que eu, você, o que é que nós, como povo de Deus, faremos?
Nós iremos nos amedrontar, fechar a porta do nosso quarto, nos fecharmos, ver o circo pegando fogo, ou nós vamos começar a agir dentro dos espaços que Deus tem nos colocado. Lembre-se do seguinte: você está numa posição estratégica. A gente não precisa só de pessoas no poder judiciário, a gente não precisa só de pessoas na área da educação, a gente precisa de pessoas em todas as áreas. Você pode ser um geógrafo, um advogado, um matemático, qualquer coisa que você seja, onde quer que você trabalhe ou estude, você está num ponto estratégico e Deus quer que você continue a agir. A grande pergunta é: o que nós temos feito para a glória de Deus, tomando as decisões que precisam ser tomadas e com tranquilidade e com base na palavra de Deus? Esse é o nosso grande desafio, irmãos. A gente sabe bem do que vai acontecer daqui para frente, mas eu tinha que me limitar ao capítulo 4 e eu espero que Deus nos ajude a isso. Quero convidar você agora a ficar de pé, nós iremos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus amoroso e bondoso, que tem assistido o Teu povo, ó Senhor, que tens olhado para nós, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa tomar conta do nosso coração, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, com paz no nosso coração, sabendo que temos feito aquilo que Tu espera que nós façamos. Nos ajuda, Pai, nos dá força, sabedoria, discernimento e coragem. Que tudo que fizermos, ó Senhor, façamos para a Tua honra e glória. Em nome de Cristo é que te oramos, ó Pai. Amém.